Glória a Deus, você está no Boletim da Fé, Verbo da Vida, Zona Norte. Meu Deus, um prazer imenso estar aqui com você, falando a respeito da Palavra de Deus, nos enchendo dessas verdades, porque sim, sem essa verdade, a única verdade que é a verdade do nosso Pai, não iremos a lugar nenhum, mas com ela alcançaremos o melhor de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar com você a respeito de família, o sobrenatural entrando na sua casa, o sobrenatural na sua vida, o sobrenatural na tua vida conjugal, no teu relacionamento. Amém, queridos? Eu sei que nós estamos vivendo num tempo bem diferenciado e dentro de casa nós precisamos enfrentar algumas situações, mas deixa eu te dizer, aonde você estiver, você deve andar, seguir, viver segundo os princípios da palavra de Deus. Se você estiver bem firmado e entender que o sobrenatural de Deus entra na sua casa, quando você abre a porta, quando você dá liberdade ao Espírito Santo, à perfeita vontade de Deus, ao cumprimento dos princípios, todas as coisas irão bem. Deixa eu te falar algo bem importante também. Casamento não é competição. Você não casou para se dar bem. Eu gosto quando o meu pastor ele fala sobre isso. Você casou para servir ao outro. Amém? Se você tem esse entendimento, independente de como o outro está, o Senhor vai encontrar em você uma porta aberta para que Ele possa agir, para que o sobrenatural venha dentro da sua casa. Não importa o que possa estar acontecendo. Sim, existem os limites, as limitações. Mas se aquilo que está acontecendo não está ferindo a palavra de Deus, você precisa se posicionar e se submeter, você que é mulher e você que é homem, honrando, respeitando um ao outro, amém? Respeitando e não tratando com amargura, como diz lá em Colossenses, no capítulo 3, a sua esposa. Enfim, vamos começar falando sobre família, sobre casamento. Vamos lá? Deixa eu te dizer uma coisa. Você, mulher, que está lá em Gênesis, e para você, homem também. Abre a palavra de Deus, vamos lá, conferindo e ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, mas olhando bem direitinho na palavra. Registrando, guardando no seu coração, porque eu creio que o sobrenatural já está aí na sua casa e muito mais ainda está por vir. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, diz o Senhor para o homem que ele criou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Não é bom que o homem esteja só, mas que ele esteja, viu, homem, acompanhado, mas acompanhado e muito bem acompanhado da auxiliadora, dessa mulher que foi capacitada, porque idoneidade, está falando de capacidade. Deus te deu, mulher, capacidade para você ajudar ao seu marido, para que você possa estar ao lado dele, auxiliando, colaborando, amém? E influenciando, mas inspirando acima de tudo. Por isso que a mulher sábia, como diz lá em Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa. Você precisa ter sabedoria, amém? Para edificar a sua casa, auxiliando o seu marido. Mas, maridos, deixa eu dizer algo para você. Você deve entender que aqui diz também que não é bom que ele esteja só. Então, não é bom que você se isole. Às vezes, os maridos estão em casa, mas eles se isolam. Eles não estão próximos de suas esposas, vivendo a vida comum lá. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos lá agora em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Eu vou esperar você abrir a palavra de Deus, mas deixa eu ir aqui. Vai lá comigo, 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, mas com discernimento, amém? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais
frágil. Não é fraca, mas é a parte mais frágil. Você tem que entender que ela é assim. Amém? São muitas emoções, não é verdade? Mas Deus criou a mulher perfeita. Sim, nós somos as meninas dos olhos de Deus. E você também, Ele criou perfeito, um homem prático. Amém? Também como a menina dos olhos de Deus. Mas considera a sua mulher como a parte mais frágil do relacionamento. Amém? Então, viver a vida com o mundo lá, com discernimento e tendo essa consideração com a sua mulher. Tratai-a com dignidade, com honra, com respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E tudo isso para que não se interrompam as tuas orações. Amém, maridos? Eu sei que eu posso ser suspeita aqui como mulher em estar falando isso para você, mas estamos aqui lendo a palavra de Deus. E você precisa, sim, observar dentro do seu coração se existe realmente esse sentimento de estar em casa, se você tem prazer de ir para casa. E mulher, você precisa também ter sabedoria e deixar o lar aconchegante para que o seu marido ele tenha esse discernimento, amém? E esteja vivendo a vida com o mundo lá, com a esposa, com os filhos, mas você, mulher, também criando esse ambiente. Considerai, vós, maridos, a sua esposa, para que as tuas orações não sejam interrompidas. Agora, mulheres, vamos lá comigo, lá no comecinho, em 1 Pedro, aqui mesmo, no capítulo 3, mas no verso 1. Acompanha comigo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Deixa eu falar algo bem interessante aqui de 1 Pedro, no capítulo 3. Aqui está falando a vida exemplar cristã. Não está falando para um casal que não é cristão. Está falando para um casal que sim conhece o Senhor Jesus. É um casal que é cristão. Qual é a vida exemplar desse casal? Aí começa. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido. Por quê? Se ele ainda, ou para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma. Vamos parar aqui um pouquinho. Eu sei que você pode pensar, Cláudia, nós somos tão falantes. Como é que Deus nos pede para fazermos algo assim que não é tão fácil? É verdade. A mulher, de uma maneira geral, eu sei que uma ou outra pode falar um pouco menos, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, a mulher, ela fala bastante. Ela fala muito. Ela tem muitas emoções. Não é isso, mulheres? Eu sei. Mas Deus não seria justo se Ele estivesse nos pedindo algo que não fôssemos capazes de cumprir. Se Ele está dizendo que você vai ganhar o seu marido, e aqui está falando do marido cristão. Se ele em casa não está fazendo aquilo que você entende que está na palavra de Deus e que ele precisa fazer, não é, ficando chateada e fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, ou enfim, coisas que você não deveria estar fazendo, mas para chamar a atenção dele. Não, você faz como a palavra de Deus diz, ok? Sem palavra alguma. Você consegue, querido, você tem o auxílio do auxiliador. Nada melhor do que sermos auxiliadoras e termos a ajuda do auxiliador, o Espírito Santo da promessa. Ele vai te ajudar a cumprir isso aí. Amém? Não fala nada, mas você precisa proceder bem. Vamos continuar aqui. Porque se ainda ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, mas por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja, vamos continuar aqui no verso 3, amém? 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, e você que está entrando agora, nós estamos falando sobre o sobrenatural dentro da sua casa, amém? Estamos falando sobre família, cumprindo os princípios de Deus. Vamos lá. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário,
Verso 4 diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. Aleluia. Amém, mulheres? Diga amém aí. Manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É de grande valor diante de Deus que você permaneça tranquila e mansa. Amém? Em casa, independente da sua personalidade. Aqui não estamos falando de personalidade, estamos falando de caráter cristão. Você deve fazer aquilo que a palavra de Deus pede para que você venha fazer. E você não pode dizer: é muito difícil, eu não consigo, porque essas palavras elas vão frear a tua vida de fé. Como a gente já vinha falando antes, você consegue se submeter ao seu marido, você consegue respeitar o seu marido, porque essa submissão é respeito, é você considerar o seu marido como cabeça da sua casa. Ele é o cabeça da sua casa, ele é o governo da sua casa. Se ele não está ferindo a palavra, queridos, deixa eu te dizer, a última palavra é a do seu marido. Amém? Se ele está ferindo a palavra, aí sim você fica com a palavra, porque Cristo é o cabeça de toda a igreja. Mas com exceção, aqui ele não está ferindo a palavra, você tem que ficar assim com aquilo que ele decidir fazer. Ajudá-lo, auxiliá-lo. Amém? Aleluia. Mulheres, cumpram aquilo que está escrito e vocês verão a glória de Deus na vida de vocês, na vida do relacionamento de vocês. Amém? E os filhos serão também abençoados, serão também tocados por essa unção. Sejam mansas e tranquilas. E o Senhor, que se agrada muito dessa atitude, que pode ser até mesmo um sacrifício da sua parte, o Senhor se alegrará mais e mais. E abriu-se uma porta, não é verdade? Porque às vezes os dois são cristãos, mas não estão andando como deveriam, de acordo com a palavra. E fecham a porta para que o sobrenatural de Deus possa entrar na casa de vocês, na casa de quem quer que seja. Entende? Se você ficar com a palavra, porque você deve honrar o outro, porque você honra Jesus primeiro. Se você honrar o Senhor primeiro, vai ser fácil você honrar o outro. Vai ser fácil você honrar o teu cônjuge. Na verdade, vai ser fácil você honrar os teus filhos, honrar qualquer pessoa que seja. Porque o próprio Senhor também nos ensina a considerar o outro superior a nós. Se você olhar o outro como superior a você e entender que o amor ágape é que sustenta tudo, queridos, olha, dentro do teu casamento não tem como. Outros tipos de amor estão envolvidos. O amor filéu, o amor eros, e eles são muito importantes. Mas o amor ágape é que sustenta, na verdade, é a estrutura do teu casamento. Permite com que Deus esteja lá, sendo o centro de tudo. E para que Ele seja o centro de tudo, dentro da sua casa, a palavra no cumprimento dela. Amém? Diligentes em cumprir. Diligentes, constantes, comprometidos, mesmo sem vontade às vezes, de algumas coisas. Mas deixa eu te dizer, o teu bom proceder diante do Senhor vai abrir, como eu já falei, a porta do sobrenatural. E o Espírito Santo vai ter um acesso extraordinário nas vossas vidas. Agora vai lá comigo em Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, e a gente vai ler a partir do 22. Aqui também fala o lar cristão, amém? Marido e mulher. Vamos novamente aqui falar a respeito de submissão aqui no comecinho. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha o que a gente estava falando aqui sobre honrar ao Senhor. Se você honrar ao Senhor, se você honrar a palavra e fazer aquilo que Ele está dizendo, você vai honrar e respeitar o seu marido. Então você faz isso como se estivesse fazendo para Jesus. E aí você, mulher, você pode dizer para mim, Cláudia, mas não é Jesus que está lá em casa, não. Mas você faz como se você estivesse fazendo para Jesus. O Senhor está nos olhando.
o Senhor está nos vendo, está sim observando em como estamos lidando com os nossos em casa. Talvez o Senhor esteja ministrando coisas grandes a respeito até mesmo de ministério no teu coração. Mas grande é o ministério da tua casa, a tua família. Então, o Senhor está observando como você tem lidado com aquele grupo pequeno de pessoas, ou talvez um pouquinho grande, como lá em casa, que a gente tem uma turma grande. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está nos observando, olhando, vendo. Porque se Ele tem colocado no nosso coração alcançar muitas vidas, como você está alcançando e lidando com essa pequena, vamos dizer assim, esse pequeno grupo que está aí na sua casa. Amém? Vamos continuar aqui. Porque no verso 23, Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só essa comparação. Amém? Como é perfeita aqui. Cristo, igreja. Marido, esposa. Sabe, eu lembro uma vez que estava conversando com algumas pessoas a respeito da família cristã e o Senhor ministrou no meu coração. Na verdade, eu tive até mesmo um insight, vamos dizer assim, uma visão, né? Vamos falar de maneira espiritual aqui. Uma visão, a gente estava conversando e no momento que outras pessoas estavam falando, de repente eu tive aquela percepção e foi tremendo. Olha, quando a noiva, ela está entrando e o noivo está lá esperando ela no altar, aquilo ali é uma figura escatológica. É uma figura mesmo, até mesmo do presente. A noiva sendo recebida pelo noivo. A igreja sendo recebida por Jesus. Então, essa aliança, queridos, é uma aliança muito forte. Nada absolutamente pode interromper essa aliança, porque quem fez ela foi o Senhor. E Ele faz essa comparação que é tremenda de Cristo com a igreja e do marido com a sua esposa. Nossa, é de grande responsabilidade. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum venha a separar. Inclusive o próprio casal que está aí. Amém? Nem mesmo nós podemos romper essa aliança, da qual o Senhor foi o grande testemunha naquele dia. Mas vamos continuar aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Amém, mulheres? Digam amém aí na sua casa. As mulheres sejam em tudo, não é em algumas coisas, mas em tudo, submissas ao seu próprio marido. Agora vamos falar um pouquinho aqui de maridos. Para os maridos, talvez você esteja aí, mulher, dizendo, graças a Deus, agora vai falar com ele, não é? Mas preste atenção na sua parte, cada um com a sua roupa, com a sua roupagem, amém? Se revestindo mesmo do novo homem em Cristo Jesus, da nova mulher em Cristo Jesus e vivendo aquilo que o Senhor nos tem chamado para viver. Se cada um fizer, se comprometer na verdade com aquilo que o Senhor tem chamado para fazer, você vai ver o sobrenatural que vai começar através da sua vida. Não é o outro, é você. Mas o outro é que está errado. Deixa eu te dizer, todo problema de relacionamento, todo problema num casamento, a culpa sempre é dos dois. Amém? Se alguém potencializou a mais, fazendo algo que, não é? Enfim, você pode até dizer, ele é mais culpado, mas isso não existe. Amém? O diálogo precisa existir e, acima de tudo, cada um deve buscar servir ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele pediu, para que nós viéssemos a fazer. Então, maridos, aqui no verso 25, diz assim, amai a vossa mulher. Mas amar como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus, que amor grande! Maridos, você deve amar a sua esposa como Cristo amou e ama a igreja.
e se entregou por ela. Vamos continuar aqui. No 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha aqui o 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Paulo está sendo inspirado aqui a fazer esse paralelo, a fazer essa comparação. Eu creio que o Espírito está soprando aqui para ele a respeito de Cristo e a igreja, o marido e a esposa. E ele está dizendo, assim como Cristo amou e se entregou para a noiva, para a igreja e para apresentar ela a si mesmo, santa e sem defeito. A tua esposa é o teu cartão postal. Amém? Eu sei que existem coisas específicas na mulher que ela precisa melhorar, não é, mulheres? Mas deixa eu te dizer, cada um fazendo a sua parte e você, marido, considerando ela como a parte mais frágil, parando para escutar um pouco ou muito a sua esposa, porque a gente fala muito e aí acaba que o marido precisa ficar um pouquinho lá, ter um pouquinho de longanimidade que já está aí dentro de você, Gálatas 5, amém? Para escutar, procurar entender. E a mulher também ter sabedoria para também não falar demais. Amém, mulher? E saber também o horário certo de você chegar lá para falar. Às vezes o marido está lá assistindo algo que é importante para ele, ou enfim, fazendo algo que ele também precisa fazer, descansando um pouco. Mas a mulher, ela quer falar naquela hora, tem que ser daquele jeito. Não, queridas, tem que ser do jeito que precisa ser no Senhor. Fica tranquila, vai chegar o tempo certo e você vai ter a sua oportunidade para você ministrar aquilo que está no teu coração para o teu marido. Amém? Até mesmo as coisas do dia a dia. Amém? E com tranquilidade, sabendo o momento certo, tendo sabedoria, ele vai ter prazer também em te ouvir. Vamos continuar aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você ama a esposa, a sua esposa, a si mesmo você se ama. Então eu percebo aqui, se você não ama a sua esposa, se você não demonstra esse amor, se você não tem demonstrações de amor para com a sua esposa, porque se você ama alguém, você tem demonstrações de amor para com essa pessoa. Se você não tem demonstrado esse amor, na verdade eu creio que Deus pode estar olhando para você e pensando, ele não se ama, porque não está amando a sua esposa. Olha, aleluia, é sério. Mas vamos embora, vamos continuar aqui. Porque ninguém, no verso 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cuida da tua mulher, alimenta a tua mulher, amém? Em todos os sentidos, porque somos membros do seu corpo. No 31 diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E para a gente finalizar aqui, ó, grande é esse mistério, olha que coisa tremenda. Veja aqui, ó, o Espírito Santo ministrando Cristo, igreja e marido e mulher. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame, está falando com o marido, a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, você esposa, respeite o seu marido. Amém? Os maridos gostam sim de serem respeitados, de serem considerados, de serem ouvidos. Você precisa parar um pouco, amém? E entender. Ele é o governo da sua casa. Amém, queridos? Olha, cada um andando com a sua roupagem, vivendo os princípios da palavra de Deus, verão sim o sobrenatural em suas vidas, nas suas casas. Eu declaro esse sobrenatural, declaro o poder do Espírito Santo
entrando, sim, vendo, observando a vida de vocês e encontrando liberdade. Porta aberta, janelas abertas, o teto aberto, para que esse sobrenatural entre agora mesmo. Declaro finanças restauradas, relacionamentos restaurados e filhos crescendo em estatura e sabedoria na vida, na casa de vocês. Amo demais a vida de vocês, amo as vossas famílias. E não esquece, nós estamos aqui, com exceção dos nossos cultos, todos os dias com o nosso boletim da fé, ao meio-dia e às 19 horas. E eu amo a sua vida. Tchau, tchau.